Saravá para quem é de Saravá. Vamos dar início a uma sequência ali de algumas orientações sobre aquilo que é uma confusão em cima da Terra, em termos de terminologia, que é o estar desperto. E essa primeira orientação é, de tanto vais ouvirem essa questão de ter que estar desperto para poder então manifestar aquilo que sejam as intenções, os objetivos, as metas, a realização como um todo. Muito bem. Agora, o que é primeiro de tudo o desperto? O desperto nada mais é do que aquele que percorreu as 4 primeiras etapas do caminho do ser humano através da experienciação aqui nessa terra. Já falamos inclusive sobre isso, mas vamos ter presente para a finalidade de contexto que o ser humano ele caminha em direção a uma condição de plenitude, de retornar à sua plenitude. Seria basicamente como Jesus menciona na parábola do filho pródigo, certo? O retorno à casa, o retorno à fonte. Até mesmo sobre esse aspecto dessa terminologia tem muita confusão, porque quando se diz retorno à fonte, obviamente as pessoas têm como ponto de vista, como entendimento, retornar ao Criador, né? Mas não é assim. Mas isso é um outro assunto, era só para finalidade mesmo de contextualizar. Muito bem, então o ser humano cumpre, existem ali, são 6 degraus de quando o ser humano então adentra essa experiência. Então são 6 degraus que o ser humano precisa percorrer e irá percorrer de qualquer forma, certo? Isso vai depender de cada um. Mas vamos lá, então já falamos. A primeira etapa, né? Então são 6 etapas. A primeira etapa significa os seres humanos que eles estão simplesmente lá, identificados com as trevas da ignorância, quase que por completo. Não vou dizer completamente, porque tem a centelha divina que faz com que em algum momento ou em alguns momentos pontuais, mas pontuais mesmo, sobre alguns aspectos no decorrer de uma vida, que a pessoa então ele manifesta algo em torno da fé ou de alguma coisa semelhante a isso. Dificuldades, doença, escassez muito severa de recursos. Então, quando o ser humano se vê acuado, que ele tem a corda no pescoço, que essa corda está apertando, então o ser humano se mexe. Mas estar lá nas trevas da ignorância por completo, ou quase que completamente, só não está completamente devido a essa centelha divina que é o que faz o ser humano estar aqui experienciando. A pessoa está ligada somente ao plano da matéria, aos prazeres sexuais. Tá? Temos que falar claramente, porque isso é muito. É um assunto que as pessoas não gostam de falar, né? Devido a preconceitos, a intolerâncias, devido a uma série de padrões sociais nos quais as pessoas dificilmente, a não ser em âmbito de muita amizade ou de certa intimidade, vai falar bastante a respeito dessa condição de clamores do corpo, que por um lado é condenado por muitas religiões, né, como algo profano,
o profanar de um ato sagrado, um ato da criação, mas resta o fato daquilo que a resultância disso tudo, que é uma química, são procedimentos que acontecem dentro do corpo biológico, que então faz com que as pessoas, obviamente, sintam prazer. Então tem muita coisa a poder se falar sobre a energia da criação, mas não é para falar da energia da criação que estamos aqui, mas sim do processo daquele que quer se tornar desperto, entender o que é desperto. Então, seres humanos que estão identificados, né, são arrastados ali, têm necessidade, dependência de sexualidade, dependência de bebida, dependência de cigarro, dependência de ter alguém do lado, dependência da família, dependência de santos, dependente de entidades, né? Quando eu falo dependente, é dependente, que se não tiver, essa pessoa cai em processos depressivos, de tão fragilizado sobre o aspecto do ser que se encontra. Então são pessoas, ora, existem pessoas muito agressivas, muito próximo ao reino animal, pessoas que avançam em cima das outras, né, a ponto até de tirar a vida de alguém. Pessoas que também não ficam sem comer carne, essas pessoas, se elas passarem uma semana sem comer carne, elas caem de cama. Elas sempre têm necessidade da carne animal para poder então ter vigor, para ter vitalidade, para ter força física, né? E de preferência essa carne é ainda bem mal passada, quase ao sangue. São só alguns detalhes para que vós possa identificar ali pontos e padrões, até mesmo para se situar na caminhada onde vós se encontra. O que é a dúvida de muita gente, afinal, né, a qual ponto do caminho eu me encontro? Né, para que eu tenha esse parâmetro de entendimento, se eu estou mais próximo das minhas realizações ou estou ainda um pouco distante. Então, por isso que vamos mencionando algumas situações, né, pontuais que vós vai poder identificar se isso está presente na sua vida, na sua rotina ou não, porque se trata de avaliar a sua rotina. Se vós é uma pessoa extremamente nervosa, se vós é uma pessoa vingativa, se vós é uma pessoa que guarda rancor, se vós é uma pessoa, né, que promove manipulações, intrigas, fofocas, se promove situações de inveja extrema. O que seria uma inveja extrema? Seria promover atos ou maquinações a respeito de querer algo que pertença a outro. Então temos essa condição de humanidade, que é uma boa parte da humanidade encarnada que está nessa condição, trevas da ignorância. Agora, cada uma das 6 etapas possui 7 níveis a serem percorridos. Então tem pessoas que estão lá, como Platão dizia, identificado com as sombras no fundo da parede da caverna, e existem aqueles que já estão saindo de dentro dessa caverna. Quando a pessoa então percorre esses 7 níveis, ele vai se deparar com o caminho espiritual, aonde, devido aos percalços da vida ou a uma necessidade extrema, como mencionei antes, a pessoa então que frequentava, era simplesmente um frequentador de religiões. Ele achava que tinha fé, ele achava que conhecia, simplesmente porque, não, eu sou devoto da Virgem Maria, eu sou devoto de Jesus, eu sou devoto do Orixá, eu sou devoto do Buda, enfim. Mas, ao surgir de qualquer percalço, de qualquer dificuldade, mesmo pequena, a pessoa cai prostrado, chorando, desesperado, preocupado, ou simplesmente ao inverso disso, agressivo, explosivo, né? Completamente uma pessoa emotiva, conduzida por emoções. Uma pessoa impulsiva, resumidamente falando. Então a pessoa
por uma situação extrema na própria vida, que para qualquer um vai ser coisas diferentes, pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um relacionamento, pode ser uma empresa, que a pessoa então esteja para perder, ter uma grande perda, então a pessoa vai começar a se aprofundar sobre aquela religião que ele tem contato. Porque se perguntarmos para cada um de vós, né, principalmente aqueles que estão ligados em âmbito cristão, católico, por exemplo, apostólico romano, porque é a maioria em cima da terra, quais são os 10 mandamentos? Qual é o 9º mandamento da lei de Deus? Ou qual é o 4º mandamento? Quais são os sacramentos? Boa parte não vai saber responder. Eu não lembro. Eu esqueci. Eu sabia, mas agora eu esqueci. Tudo bobagem. Isso denota a falta de conexão com aquilo que se está fazendo ou pretenda estar fazendo. É como um teatro, que a pessoa está dentro ali do meio religioso, mas ele está pensando na mulher lá fora. Ele está dentro do meio religioso, mas está pensando no homem lá fora. Está ali no âmbito religioso, do âmbito sagrado, tido como sagrado, mas está pensando e preocupado nas contas que vão vencer daqui uma semana. Preocupado com o filho, preocupado com a casa, preocupado com o carro. Sendo que no âmbito do sagrado a pessoa deveria deixar porta fora todas essas coisas e poder então se conectar para ser um solucionador das suas questões de vida. Porque do contrário, as pessoas se tornam como pedintes, e tornando-se como pedintes, né, o que vós precisa pedir ao todo, a mente criadora, que ele já não saiba absolutamente de tudo. Não tem nada que vós tenha que pedir. Vós não vê que essas condições de programações mentais colocam vós em situações completamente incoerentes? Claro, se tem um entendimento, as pessoas que estão um pouco atrasadas do caminho, que têm mais dificuldades, eles têm necessidade sim de estar dentro de uma religião. Eles têm necessidade sim de poder acender a vela, de poder fazer a oferenda, não, em algum ponto de força, em cultuar o anjo de guarda, a entidade, o Santo Antônio, a Virgem Maria. Agora, a questão é, o ser humano, ele é evolução. Não é que ele está aqui para evoluir, ele é evolução. E mesmo estando esquecido disso, e que passou a se tornar, saiu da condição de unicidade, que é, em sua essência, para manifestador de dualidade ou de separatividade, de ficar separando as coisas, então essas situações, as experiências da vida se tornam sofrimento. Isso foi o que Buda identificou. Então, quando alguém se depara de tanto cair e machucar os joelhos, de tanto cair prostrado, de tanto chorar, a pessoa começa a se aprofundar. Quem é católico, quem é cristão, vai começar a ler a Bíblia, mas não só ler, mas ler com atenção. Antes lia como lia um jornal, procurando simplesmente os fatos mais importantes que pudessem estar ali destacados. Não, aí ele começa realmente a se aprofundar, ele começa a ler, ele começa a meditar, ele começa a conhecer, porque se vai se perguntar, por exemplo, para os cristãos, que seja eles de âmbito católico, apostólico, romano, que seja eles protestantes, evangélicos, de qualquer vertente, quando nasce a sua religião, eles não vão saber. Quem está lá nas trevas da ignorância, não. Quem já adentrou o caminho espiritual já vai saber. Quando, o ano, por obras de quem, de qual ser humano, como foi esse acontecimento, porque estamos falando de fatos históricos, não estamos falando de algo que está, né, guardado a 7 chaves nos céus. Não, é um fato histórico. Só que lá nas trevas da ignorância a pessoa começa a frequentar esses meios
Primeiro, boa parte obrigado da família. Tá? Obrigado de uma maneira velada. Né? Ó, se tu quiser não ir, não vai. Mas depois não tem aquele dinheirinho para sair com os amigos, né? Depois acaba sendo penalizado de não ganhar aquela roupa, começa a ouvir um monte de situações, de cobranças. Então, de uma certa forma, a pessoa acaba sendo coagido, não porque os vossos pais foram ou são maus, não. Já falamos, não existe ser humano mau, existe ser humano nas trevas da ignorância. À sua medida, os seus pais também receberam uma educação que, com toda e absoluta certeza, muito mais rígida e limitada do que aquela que vós recebeu deles. Então, muito bem, então temos essa situação. Então, o caminho espiritual será aquela pessoa que ele vai se aprofundar mais sobre o seu aspecto de fé. Ele vai procurar saber mais de si, ele vai procurar saber mais de Jesus, mais da Virgem Maria, procurar detalhes que antes ele vai se deparar que ele nem sabia que existia. Também tem 7 etapas. Depois de percorrer esses 7 níveis, melhor dizendo, da segunda etapa, que é o caminho espiritual, então vamos ter o processo do despertar, que é onde a pessoa se torna maleável, menos preconceituoso, menos intolerante. Ele começa a não só a frequentar outros âmbitos, mesmo muitas das vezes ao início escondido do marido, da esposa, da mãe, do pai. Ele começa a ler ali um livro dos espíritos, ele começa de repente, em uma oportunidade, ir pegar um passe em um templo kardecista, adentrar a um templo umbandista, de quimbanda, ou uma roça de candomblé, e ele começa a ser menos preconceituoso, porque ele começa a ver, então, partes daquilo que ele tinha como única e exclusiva verdade, que ele vê que única e exclusiva verdade não era. Muito pelo contrário. Quando as pessoas começam a sair de um âmbito cristão, a pessoa começa a ter mais informações do que quando estavam lá dentro das suas igrejas e templos. Por quê? Porque lá é sempre a mesma coisa. Então tem lá já toda a liturgia para o ano todo. E entra ano e sai ano, então são as mesmas teclas, como vai dizer, em cima da terra. A passagem de Jó, a saída do povo de Israel das garras de Faraó. Vai ter ali a passagem de Jonas sendo engolido pela baleia. O processo da Gênese, da criação. O processo de Adão e Eva. E muito mais coisas. Mas sabe que sempre está se repetindo. Entra ano e sai ano, mesmos versículos, mesmos capítulos e quase os mesmos comentários. Então, quando a pessoa começa a sair do âmbito cristão, dessas condições de dogmas e doutrinas, então ele começa a encontrar mais respostas, um contexto um pouco maior, um pouco mais amplo. E isso faz com que ele também consiga ir expandindo essa sua visão, essa sua percepção, essa sua consciência. Agora, isso não é para criticar aquilo que seja o catolicismo ou o protestantismo como um todo, não. Nós estamos falando dos dogmas e doutrinas, da metodologia, não estamos falando do sagrado que possa representar religião A, B ou C. Porque, na verdade, não estamos aqui para falar de religião ou de política, né? Não, estamos para falar da verdade. E a verdade, então, revela tudo aquilo que toca. Mesmo lá dentro de âmbito religioso, não importa qual seja, político, científico, econômico, a verdade é a verdade em qualquer lugar, que seja aqui em cima, né, dessa terra, nessa terceira e quarta dimensão, ou que seja em outras dimensões, ou em qualquer um dos tantos incontáveis universos. Não importa, a verdade, ela é perene. Então, a verdade não é religião. A verdade não é ciência,
A verdade não é política, a verdade não é poesia, a verdade não é mitologia, a verdade não é materialidade ou imaterialidade, fisicalidade ou espiritualidade. Não, a verdade se trata simplesmente do funcionamento de todas as coisas. Como funciona todas as coisas que se experiencia, porque isso parte do pressuposto ser humano, que é a fonte que tudo experiencia. Então, quando alguém se torna espiritualizado, então, se ele tiver que ir lá em um culto evangélico, ele vai sem problema nenhum. Se ele tiver que ir lá na missa católica, ele vai sem problema nenhum. Se ele tiver necessidade, se ele receber um convite e não for o atrapalhar, ele vai no terreiro de Umbanda. Ele começa então a transitar vários meios e a ter menos preconceito, a ter menos intolerância. Ele começa a escapar já das amarras principais das trevas da ignorância, que é o preconceito e a intolerância. O julgo, o apontar o dedo, que aquele é errado, que aquele é culpado. Entenda, todo e qualquer lugar que vós encontre, quando existe essa condição de julgo, olha, cuidado, porque aquele lugar lá, né, lá mora o diabo. Não, aí já tem coisa errada. Porque geralmente quando os seres humanos eles apontam o dedo para uma situação, para um local, para uma pessoa em específico, então significa que ou ele tem fundamentação para falar daquilo, a parte o fato, os achismos, as opiniões, ou ouviu dizer, que não são provas, não são fundamentos, são só teorias, achismos. Ou então está acontecendo o desequilíbrio. Então, quando alguém vai se tornando espiritualizado, que é a terceira etapa, então a pessoa começa a se tornar mais fluido, a vida dele começa a melhorar, ele começa a ter menos problema na vida, ele começa a se sentir um pouco mais realizado, mais tranquilo, mais em paz. As coisas começam a dar mais certo na vida dele, no trabalho, o relacionamento afetivo começa a andar bem, o atrito que tinha com alguns familiares passa a se tornar mais ameno. Por que tudo isso? Devido ao caminho que se foi percorrendo e à expansão daquilo que é essa condição do eletromagnetismo, ou vamos falar em termos um pouco, né, do âmbito oculto, esotérico ou religioso, de espiritualidade, né? Então o campo áurico dessa pessoa, então ele foi aumentando em vibração e essa condição foi transformando essa realidade dele, que se trata sempre de energia e vibração. A parte aquilo que seja romantismo religioso de todas as partes, que está repleto de alegorias que a pessoa deve ou deveria interpretar, que boa parte das pessoas não interpreta, simplesmente leva no sentido literal da coisa. E daí a coisa se complica. Então, a pessoa que se torna espiritualizado, que é a terceira etapa, então, muitas das pessoas que vós ouve dizer, eu despertei da matriz, eu despertei, eu rasguei o véu de Maia, eu rasguei o véu de Ísis. Não, a pessoa está nessa terceira etapa, porque ele sai de uma condição muito densa, de muito sacrifício, de muita limitação, abaixo do nível de satisfação ou de dignidade que ele se encontrava, em algum ou em a maior parte dos aspectos, e daí ele começa a sobrar um dinheirinho no bolso, ele consegue ir comprando algumas coisas, ele consegue, né, passar a sorrir verdadeiramente, não ter só aquele sorriso amarelo, né, para cumprir ali uma fachada. Então ele se acha que ele despertou. Não, mas não despertou.
é simplesmente a terceira etapa. Muito bem, quando alguém chega na terceira etapa, então existe um oceano que divide uma margem a outra da situação. As três primeiras etapas, ligadas, obviamente, às condições diretas, ligadas à fisicalidade, corpo físico, a materialidade, tudo aquilo que vós está vendo, casa, carro, objetivos a se alcançar, né? Então, fisicalidade, materialidade, espiritualidade e tudo que nela está envolvido, âmbito de primeira a quarta dimensão, certo? Agora, quando então se chega ao sétimo nível, ao sétimo degrauzinho lá da terceira etapa, do tornar-se espiritualizado, então a pessoa vai se deparar com uma ponte que atravessa dessa margem que ele está, desde essas três primeiras etapas, para uma outra margem, que então ele até então desconhece o que tem lá do outro lado. Desconhece mesmo por completo. Ah, não, eu já ouvi falar. Não, ouvir falar é a mesma coisa do que nada. É a mesma coisa do que nada. Se eu disser para vós, né, que existe uma maçã de cristal, do qual, né, o suco dessa maçã é algo que alimenta a pessoa por meses. E isso não é uma alegoria, existe sim uma maçã cristalina, no qual é extraído esse néctar dessa maçã, que ela alimenta a pessoa por muito tempo. Então vai dizer, eu já ouvi falar. Ouvir falar é uma coisa, estar naquilo é outra. Então é só uma ilusão. Então, muito bem. Então, atravessar esse oceano através dessa ponte requer coragem, muita coragem, porque a pessoa vai estar abandonando todos os aspectos da fisicalidade, da materialidade, até mesmo a espiritualidade, para ele tocar as coisas da divina essência, daquilo que vais ouvindo o eu superior, Espírito Santo, centelha divina. As coisas do Espírito. Por isso Jesus dizia, o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. E estamos falando aí sim das condições, né, da sua alma, do seu espírito, do seu ser, da sua memória imortal, que é justamente a alma, já falamos nisso em outras orientações, e também aquilo que está além disso tudo, que é fora, que é estar conectado com situações e experiências fora do âmbito roda de Sansara. Por quê? Porque do outro lado dessa ponte, então tem outras três etapas, do qual cada uma continua tendo 7 níveis dentro de cada etapa, que daí vai se passar pelo processo do despertar, aonde a pessoa, sim, aí dessa forma ele vai olhar por trás da cortina do palco da vida e ele vai começar a enxergar os mecanismos verdadeiros, sem rótulos, a verdade, como diz em cima da terra, nua e crua, do qual vai promover um choque consciencial tão grande que vós vão passar por aquilo que era dito lá por Lao Tse e Confúcio, lá no Extremo Oriente, que é morrer sem morrer, ou atravessar a porta sem porta. Para as pessoas que não estão finalizando essa quarta etapa, que é o processo do despertar, não pode imaginar, nem sequer pode imaginar o que é esse processo. Aonde o velho eu, a velha identificação com o eu ilusório, ou seja, com o personagem, é completamente desmistificada. E não só isso, não só a desmistificação com o eu ilusório que seja o seu personagem, ou essa
essas raízes que fazem com que vós ache ser o personagem. Que o personagem é o fulano de tal, nascido de tal família, né, que trabalha em tal situação. Isso é um personagem nesse palco da vida. E daí não só o quebrar, o romper desse paradigma, mas também de poder enxergar que essas construções desse palco da vida, desse teatro, que as pessoas por isso chamam de matriz, o quanto isso está ligado a situações ilusórias ou feitas com que cada um de vós entendesse ou compreendesse de uma forma completamente inversa. Porque as programações mentais que todo mundo passa conduz a pessoa a estar verdadeiramente vivendo de cabeça para baixo, em poucas palavras, para que todo mundo entenda. E após isso, então, quando a pessoa, enfim, ele está ali do terceiro nível, nesse processo de despertar, que é a quarta etapa, então entenda como se vós estivesse sendo gerado novamente dentro da barriga da sua mãe. Por quê? Porque vamos ter justamente, gostamos sempre de colocar as alegorias de grandes mestres, para que vós vá ligando os pontos e vá identificando o funcionamento, né, de como é estar em contato com poder entender as coisas de uma forma melhor, mais clara, mais nítida, né, sem ilusão. Quando Jesus diz lá a Nicodemos, olhe Nicodemos, para o ser humano entender, acessar as coisas do Pai, era preciso o ser humano nascer de novo. O processo do despertar, que é a quarta etapa, é quando a pessoa está sendo gerado para ele nascer de verdade. Lembre-se que Nicodemos ainda responde, olha, mas Senhor, mas deveria eu, um Senhor, né, um homem já ancião de muita idade, ter que voltar ao ventre da minha mãe? E daí Jesus então o abraça e diz, Nicodemos, Nicodemos, vós é um grande sacerdote, como para dizer, como que vós me diz uma coisa dessa, Nicodemos? Vós já deveria ter entendido isso. Não se trata de algo físico, mas sim de algo mental, porque tudo está na mente. Aquilo que prende cada um de vós é o mental. Então não importa se vós está passando dificuldade em uma cidade e vós querer ir para o outro lado do mundo, porque a dificuldade está na sua mente, está na sua cabeça, porque trabalho tem em todo lugar, dinheiro tem em todo lugar, a felicidade está em todo lugar. São as suas programações mentais e aquilo e a profundidade que isso se enraizou dentro de cada um, que faz com que a vida, que aqui em cima dessa terra, mesmo sendo muito denso, pode ser um paraíso, para muitos se torna um verdadeiro inferno. Então, quando alguém está passando esse processo do despertar, é o preparar para nascer de novo. Uma nova versão sua, para poder experienciar aquilo que cada um de vós não experienciou até hoje, que é ir retornando cada nível, daí sim do desperto, porque quando se cumpre a quarta etapa, que é o processo do despertar, então alguém nasce de novo, é o primeiro nível do desperto, que vai até o sétimo. Então, a pessoa vai se deparar com experiências, com condições, com sensações, com um quadro como um todo, que ele nunca tinha passado. Então, muitas pessoas encontram uma grande dificuldade. Por isso, por que é determinado em níveis? É determinado em níveis para finalidade de contexto, para exemplificação, para explicações, para a pessoa entender que quando a pessoa está no primeiro nível do desperto, aí sim é um desperto, então
É como se ele fosse o bebê recém-nascido, que ele ainda depende ainda para se alimentar, para se abrigar, ele ainda não está com quer dizer, seu estado de programação mental, ele passa a estar vazio novamente, porque tudo que ele passa a enxergar não tem nada a ver com aquilo que ele enxergava lá atrás. Porque lá atrás ele simplesmente via as coisas, ele olhava para as coisas. Agora, quando ele passa pelo processo do despertar, ele se torna finalmente, entra na quinta etapa, que é o desperto, no primeiro nível. Então ele passa a ser o observador em primeiro nível, que é completamente diferente. Mas, sem sombra de dúvida, ele ainda continua ainda recebendo as orientações, aquilo que é o suporte de um guia espiritual, não mentor espiritual. Mas tem que reformular o vosso vocabulário. Mesmo pessoas que estão envolvidas há muito tempo com espiritualidade, não sabem o que estão dizendo. Mentor, só existe um mentor para cada um de vós. E saiba, esse mentor de cada um de vós é o seu eu superior, é esse seu Espírito Santo, essa sua centelha divina. Alguém para lhe dar mentoria a esse ponto, principalmente, que é quando vai esse guia espiritual, quando alguém chega a esse nível, tá? que ele atravessou a ponte, que ele entrou na quarta etapa, que é o processo do despertar, já tem um guia espiritual, do espiritual, não da espiritualidade. Não porque as entidades de espiritualidade não prestam ou sejam mais fracas, não, porque a entidade da espiritualidade está lidando com as mazelas do mundo, está lidando com as guerras, está lidando com as investidas, está lidando com obsessões, está lidando com todo tipo de situações de uma densidade muito intensa. Esse guia espiritual, do plano espiritual, da esfera né, superior, não, ele é aquele que vai te conduzir pela mão, não carregar no colo, obviamente, até te entregar, quando a pessoa então, quando ele entra ali no primeiro nível do desperto, então ele vai percorrer então os outros 6 níveis. Quando essa pessoa passa do sexto e daí chega ao 7º nível do desperto, então ele vem entregue às mãos do mentor dessa pessoa que está caminhando, que no caso é o eu superior. Porque o eu superior, essa sua centelha divina, Espírito Santo, a maneira que vós quiser chamar, se vós quiser chamar de Joaquina, vós pode chamar de Joaquina. Não tem problema, né? Não importa o termo, basta saber do que se trata. Muito bem, então quando vós, então, por esse guia espiritual, vós é conduzido, vós recebe suporte, orientação nessa nova etapa, porque vós é uma etapa que vós nunca passou, então vós é entregue a esse eu superior. E esse eu superior, então, é o responsável por conduzir vós do 7º nível do desperto para o primeiro nível do iluminado, que é a 6ª etapa. Por que é importante falar? Já falamos de uma forma, às vezes, rápida sobre esses aspectos, mas é importante porque vós, primeiro, saber um pouco, ter uma noção para que vós possam verdadeiramente se situar. Claro que tem muita gente que está me ouvindo falar, que está interessada simplesmente em receitas. Olha, faça esse ritual aqui que vós vai ganhar dinheiro amanhã. Não, eu estou falando aqui para realmente as pessoas que eles querem obter resultados mais legítimos, verdadeiros, não mais ilusórios. Chega de ilusão. Já fizemos esse questionamento tantas vezes para vós. Será que já não chega de tantas lágrimas? Será que já não chega de tanta limitação, de tanto sofrimento, né? De tanta entrega ou sacrifício, que é assim que vós conhecem? Já não chega de tantas
de tanto estar reencarnando aqui, que o de vós que tem menos reencarnações tem 10. Ah, então será que já não está bom? Para que vós possa realmente, de uma forma verdadeira, passar pelo menos a usufruir das coisas boas que tem a oferecer esse plano, porque aqui não é essa condição com as pessoas simplesmente falar aqui é um planeta prisão, é bobagem, é uma falácia, não tem fundamento. Ah, e não adianta vir me falar sobre aquilo que seja o aspecto lá de capela, porque as pessoas também não sabem do que estão falando. E vamos ali esclarecer essa situação de capela, não vai demorar muito para a gente falar dessa condição. Agora, então, retornando ao fio da meada. Então temos essa situação, que a pessoa daí, quando ele chega para esse mentor, que é o seu eu superior, ninguém mais pode te orientar, saber mais de vós do que vós mesmo. No caso, o desdobramento mais sutil dessa parte mais física, que é o seu eu superior. Não pense que vai ser o Pai Joaquim, não pense que vai ser o Santo Antônio, não pense que vai ser Ogum, não pense que vai ser o Buda, não pense que vai ser Jesus, não pense que vai ser a Virgem Maria, porque Jesus, nem Virgem Maria, nem eu, né? Como diz lá o Zé Pilintra, nem o diabo a quatro vai dizer ou poder acessar o que tem na sua alma, que é a sua memória imortal, que tem níveis e mais níveis, vamos dizer, de segurança. Vamos dar exemplo, como se fossem códigos que só o seu ser sabe. Outros, nenhum outro ser pode. Somente vós é que pode. Por isso que é o retorno à casa, o retorno do filho pródigo, que todos os mestres dizem, olha, a caminhada é para dentro. Então as pessoas estão falando, hoje eu falei com o meu mentor, hoje eu incorporei o meu mentor. Tá certo, isso não é uma crítica, é só um alerta para que as pessoas façam atenção, porque aquilo que eles estão falando não corresponde com a verdade. Mas é uma bobagem, o que é só falar, se foi uma palavra, um termo errado, não tem problema. Como não tem problema? Tudo aquilo que vós vai repetindo na neuroplasticidade da sua mente vai esculpindo a sua realidade. Então não caia mais nessa ilusão, não, é só uma coisa errada, não tem problema, então se continua. E daí por isso a pessoa vai perguntar, mas por que eu estou fazendo tudo certo e daí eu não saio disso? Como está fazendo tudo certo? Na sua mente vós pensa que está fazendo tudo certo. A parte do fato que não existe certo ou errado, apenas aquilo que convém e o que não convém. A situação da mente humana é muito poderosa, já falamos isso incontáveis vezes. Então o desperto é esse, que ele se liberta. Aí sim, a prisão é a sua mente. Vós é refém da sua própria mente. E quando falamos isso, não é que vós tem que pensar que a sua mente é o problema, é o inimigo, ou que as emoções são suas inimigas. Não, não é isso. Quando falamos da mente inimiga, é as programações que foram colocadas dentro da mente física concreta desse seu personagem, que fez com que vós passasse a ter noções dessa experiência que vós conhece como vida, né? Como algo certo e errado, Deus e o diabo, o céu e o inferno, que tudo está ligado simplesmente a questões do que? De nomenclaturas, né? Que foram no desdobrar de séculos e milênios se enraizando e se tornando aquilo que era só às vezes um conto lá atrás, que hoje em dia se torna como se fosse um pilar da verdade. Por isso que o objetivo das forças ocultas, através de seres humanos encarnados, como já falamos, de arcontes encarnados,
é de fazer o quê? Manter cada um de vós, ou as massas, sobre o aspecto de ignorância, não terem orientação, não serem orientados, não conhecerem a verdade. Tá? Então, esses aspectos, eles estão sempre presentes, constantemente, naquilo que é a caminhada do ser humano. Toda, desde muito novo. Então, o que? Dogmas e doutrinas, que dizem uma série de situações realmente que vai colocar a vida de muita gente em uma condição absurda, para não dizer outra coisa. Porque tudo isso faz o quê? Leva a todo tipo de sofrimento e limitação. E cada vez mais sacrifícios. E é o que as forças ocultas querem. Mais sacrifícios, mais dor, mais limitação. Porque é mais energias de cunho negativo ou denso que eles utilizam como fonte de poder. Além de sugar aquilo que é a energia vital de cada um de vós, que faz com que cada um de vós esteja vivo. E de repente, quando vais menos esperar, quando vais perceber tudo isso, já lá com 60, 70, 80 anos de idade, vais estar prestes a desencarnar, e daí adivinha, vai para âmbitos astrais, e depois vai retornar novamente para em cima dessa terra, mais uma vez, para a roda de Sansara. Então, essa questão, essa transição, entenda, vós pode e terá no momento certo, que cada um vai ter o seu momento. Não existe ninguém melhor do que o outro, mas vai ter um momento em que vai receber, então, a visita, vai chegar ao seu caminho um guia espiritual de lei e de justiça divina, que vai, então, lhe ser a chama que vai clareando as suas ideias, os seus conceitos, para que vós possa ir reformulando, reprogramando, eliminando aquelas condições de programação mental, da qual está como alicerce dogmas e doutrinas. Isso em todo mundo acontece isso, certo? Então, quando, enfim, o ser humano, né, encontra com esse eu superior, é o religare, que é a etimologia lá do termo religiões, reestabelecer a ligação, porque quando vós, cada vez que vós desce em cima aqui dessa terra, que vós vai para lá, os planos astrais, e vós desce novamente, e vós está aqui nessa terra, vós é desligado todas as vezes, por isso que vós esquece, não tem essa bobagem de água do esquecimento, não existe a máquina aqui, né, lá que faz com que vós se esqueça, não, é um desligar mesmo, isso se trata da fisicalidade, do corpo físico e do corpo mental, certo? Estando no corpo físico, é desligado o quê? Como foi desligado lá por Yahvé, pelos arcontes, né? Isso é o papel deles. É desligado, hélice, né? Ali na hélice do seu DNA, então, determinadas ramificações. Que quando alguém vai chegando a determinado ponto, vai percorrendo essa caminhada, que todos estão, quer queira, quer não, até mesmo quem seja ateu por completo, vai chegar a um ponto que essas ramificações da hélice do DNA, elas vão, devido ao padrão vibratório, ligando-se novamente, até que quando elas se reestabelecem, ficam todas então ligadas, essas ramificações, então o ser humano se torna o que? O iluminado, um ser crístico, né, como se diz, vai ter a sua kundalini desperta, não essa tolice que existe. Filhos, abram os vossos olhos enquanto é tempo, ainda há tempo, para que vós não esteja no meio do joio, mas que vós esteja no meio do trigo, para herdar a nova terra, para conseguir passar dessa transição planetária ou por esse apocalipse, né? Que a humanidade está se direcionando a ela. Quando vais ouvir essas tolices
de que, venha, porque eu despertei a Kundalini, eu sou o mestre tal, porque eu fui lá, né, nas altitudes do Tibete e despertei a minha Kundalini, então vem aqui que eu vou despertar a sua Kundalini. Que Kundalini coisa nenhuma. Vós que está dizendo aí que despertou aí a Kundalini, qual de vós que está caminhando sobre as águas? Qual de vós aí que está curando cegos ou fazendo paralíticos andarem? Qual de vós é capaz de se promover uma autotransfiguração? Qual de vós é capaz de fazer translocação dos corpos? Ou de pelo menos manifestar poderes psíquicos, como a telecinese, por exemplo? Ou ter um alto nível de clarividência? Não, mas eu saio do corpo. Não, sair do corpo todo mundo sai. Mesmo ali, aquela pessoa que está lá preso na primeira etapa das trevas da ignorância, só que sai de forma inconsciente e não se lembra quando retorna ao corpo. Aí vem com essa bobagem de poder enganar as pessoas e de colocar as pessoas em risco ainda, risco de vida mesmo. Entendam, filhos, a pessoa que desperta a Kundalini, esse poder da criação, quando então a Shakti ela se encontra com Fohat, então essas energias vão percorrer aquilo que são os dutos energéticos, as nadis, vão percorrer por todos os meridianos do seu corpo físico astral. E se tiver algum desses dutos, desses canais obstruídos, se tudo andar muito certo, vai parar no manicômio. Se tudo der muito certo, vai ficar vegetativo em cima de uma cama. Ou se não, simplesmente desencarnar de forma imediata, vai paralisar, vai fritar tudo. Não, mas é verdade que existe. Não, eu estou falando aqui que não exista essa força Shakti, Kundalini. Não existe. Eu estou falando que é uma tolice, que é uma mistificação falar uma coisa dessa. Não é não, porque eu fui, eu senti. Não, você sentiu coisa nenhuma. Faça atenção no que eu vou falar aqui agora. Vós que foi ali para poder, então, tal, de poder despertar essa tal dessa Kundalini. O que vós sentiu não foi aquilo que vós chamam em cima da terra de sentir tesão, de sentir estímulo nesses seus chakras inferiores, que a pessoa fica se contorcendo ali como se fosse uma cobra, né? Veja só o que a mente humana é capaz de fazer sobre sugestão. Vós não sabe os perigos que vós estão correndo. Não é só sobre esse aspecto, não, sobre muitos outros aspectos. Por isso que já dissemos, parem com tudo. Se vós tiver que fazer uma oração, se tiver que fazer uma mentalização, uma contemplação, uma meditação, olhem para dentro, para a sua centelha divina, para o Deus que habita dentro de cada um de vós, que é a representação daquele que tudo é, do incognoscível. Não fique buscando fora. Vós não tem que buscar a mim, Marabô, para poder resolver as suas situações. Nós estamos aqui simplesmente para dar suporte a cada um de vós. Não só nós, que seja o Santo Antônio, o Santo Expedito, o São Jorge, dar suporte para que vós, enfim, abandone o manifestar dualidade, para que vós retorne à condição de serem seres de unicidade, que é o que representa a sua condição maior, o iluminado. Por isso que o iluminado manifesta as 3 primeiras virtudes: amor incondicional, divina compaixão e divina misericórdia. Vai estar vendo
algum desses mestres aí, gurus, não sei mais o que tanto tem em cima dessa terra, que se fosse toda essa quantidade, a terra já estava em um processo lá, em um novo dia da criação, já era um novo grande ciclo, inclusive, tá? Sem ter que passar por percalços de cataclismo, porque é muito mestre, é muito ali, né? São muitos gurus, são muitos magos. Magos, então, nem se fala, virou uma coisa como se fosse uma banca de feira para poder comprar banana. Que mago, coisa nenhuma. Tem um monte de gente aí que é, né, lobo em pele de cordeiro. Mas quando eu falo isso, não estou falando necessariamente do ser humano, mas sim de como ele está sendo usado por entrantes, está sendo usado por seres ali, né, de outras dimensões, ou até mesmo, como a maior parte, sendo influenciados pelas forças ocultas, pelos inomináveis, a poder então colocar aquelas pessoas, que a pessoa se torna famoso e depois então ele arrasta aquela multidão, milhares e milhares de pessoas que depois todos vão cair nessas ratoeiras. Lembre-se, filhos, está se direcionando para o final de um grande ciclo, para os cristãos, apocalipse, para os ocultistas e holísticos, transição planetária. Para nós, simplesmente, transição entre grandes ciclos. Vós não estão vendo, vós não estão percebendo que essas forças obscuras, eles precisam de fonte de alimento, porque quando tudo zerar, que é o final do grande ciclo, para iniciar um outro, existe um ponto de passagem. Aqui um ciclo, aqui o outro grande ciclo. Quando esse aqui termina, tem essa ponte que liga a passagem do fim de um grande ciclo para o início de um novo. O fim de um dia da criação para o começo do outro dia da criação. Nesse meio aqui, tudo zera. As estruturas, as histórias, né? Os contos, as mitologias, enfim, tudo. E daí, para esses seres que pertencem a essa condição da roda de Sansara, terceira e quarta dimensão, né? Que corresponde, vós estão passando pelo quarto dia da criação. Então, eles precisam que fiquem seres humanos, porque para se iniciar um novo grande ciclo, eles têm que começar do zero. E daí eles precisam de alimento e poder. Como eles não têm poder para construir nada, a não ser propor, então eles precisam que seres humanos estejam aqui, porque a fonte de alimento, não só energia vital, mas sim um exponencial de energia gigantesco que cada um é capaz de manifestar, né, a cada momento, para poder reconstruir daí planos astrais, reconstruir novas situações de infernos, purgatórios, que obviamente, num novo grande ciclo, né, para quem permanecer em âmbito de terceira, quarta dimensão, ou sobre os aspectos do quarto dia da criação, então vai ter outros nomes, porque lá no passado não existia inferno nem purgatório, não, existiam outros nomes. Certo? Então a questão do se tornar desperto é crucial para vós, não só para que vós tenham uma vida digna em cima da terra. Tem pessoas que, poucas em cima da terra, mas tem as pessoas que já estão, né, em um sexto nível, em um quinto nível do desperto. Tem outros que estão transitando para o sétimo nível, mas é irrisório a quantidade de seres humanos para se falar de uma massa como um todo. Que são ali os auto-escolhidos, certo? Depois terão os escolhidos, que
que estão mesmo dentro de suas religiões, mas não estão lá, não concordam com tudo que o padre fala, não concordam com tudo que o pastor fala, não concordam com tudo que entidades falam. Quando tem entidades realmente de lei, que a maioria é tudo entidade espiritual trevosa, que vós tem que abrir o olho, porque o que tem de gente aí extorquindo pessoas de todas as maneiras, mas eu estou falando de extorquir com força mesmo, porque tem pessoas por aí em cima da terra, em âmbito de espiritualidade, que para uma pessoa fazer um trabalho de libertação, um trabalho de proteção, um trabalho de quebra de magia, não titubeia, não gagueja para pedir para uma pessoa para fazer um trabalho 20 mil cruzeiros, 15 mil cruzeiros, como se fosse o dinheiro de ir à padaria para comprar meia dúzia de pão. Abram os olhos, filhos. Tudo em cima dessa terra, sim, é utilizado de dinheiro, mas a coisa tem que estar dentro de um contexto cabível. Ah, mas eu preciso. A voz precisa, mas você vai chegar num lugar precisando, né, de um suporte, e daí alguém vem e te cobra 15, 20, 30, 50 mil cruzeiros para te solucionar o problema. Então tem alguma coisa errada, mas não está percebendo? Agora, sim, se isso é cabível, está dentro ali né, de uma racionalidade, né, claro, tudo tem despesa em cima da terra. Sua camisa foi comprada, sua mesa, suas coisas dentro da sua casa, suas despesas, luz, água, né, aquilo que é o tempo dedicado de cada um, tudo tem ali um custo. Porque tem também seres humanos que estão da parte, vamos dizer, da consulência de pessoas comuns, que eles olham para um médium, olham para um padre, olham para um pastor e simplesmente acham, não, ele está servindo a Deus, então ele tem que fazer tudo de graça para mim. Mas tem que ser sensato, mas tem que ter, né, ali uma condição de claridade, de clareza mental. Se essas pessoas dedicam parte da vida, correm riscos que vós nem mesmo imagina, para poder atender a cada um de vós, e vós tem a pretensão, muitas das vezes, de falar, não, eu pensei que era de graça, porque é caridade, né? Não, que caridade coisa nenhuma, né? É o que eu canso de dizer para vós, vão se informar, em vez de ficar assistindo, como é que é, dessas novelas, em vez de ficar assistindo tudo com a porcaria que existe aí nessas tecnologias, nessas televisão que vós tem, certo? Que não é que não possa, mas as pessoas andam pendurado em tudo que não presta, é só vendo coisa de assassinato, é só vendo coisa de tragédia, é só coisa de violência, só pornografia, só né, prevaricação, só traição, só fofoca, só intriga. Essa tecnologia também ela pode ser útil para vós. Vós tem ali o mundo na palma das mãos, mas boa parte de vós nunca adentrou uma biblioteca grande de uma outra nação para vós pesquisar absolutamente nada. E ainda sem pagar. Não, mas prefere olhar lá aquilo que o seu artista preferido, como que foi o casamento dele, quanto que ele gastou. Porque isso daí com certeza vai fazer vós encher o dinheiro, né? O seu bolso ficar cheio de dinheiro. Filhos, abram os vossos olhos, arreganhem os vossos ouvidos, enquanto é tempo, porque daqui a pouco, quando não tiver mais tempo, aí vai ter lá a menção, que tem até na própria Bíblia, dor e ranger dos dentes, não vão adiantar. Não vai adiantar, por favor, Marabô me ajude, por favor, Jesus Cristo me ajude, por favor, Virgem Maria, por favor, todos vós têm tempo, a verdade sempre esteve presente em cima da terra, a chama da verdade nunca esteve apagada. Não venha com essa bobagem de que eu não sabia, não.
E boa parte de vós que diz que ama Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, fala de Jesus, fala da Virgem Maria, quase que o dia inteiro, mas não para poder ver os exemplos que ele deixou na sua passagem. Não para poder meditar pelo menos sobre as parábolas que ele deixou. Não só deixou, mas exemplificou. Que ele só não falava, não, ele fazia também. Aqui não é só palavras, falar bonito. Vou pegar as palavras do meu compadre Trancaroso. Falar bonito até papagaio fala. Tem papagaio aí que te faz chorar de emoção. É isso que eles querem, emoção, que vós esteja lá afundado na emoção, né? Sendo fonte de alimento para eles. O que nós, as entidades do espiritual, quando eu falo, não estou falando só de guardiões que vós conhecem como Exu, não, estou falando de guardiões em termos gerais. Aquilo que para nós é importante é que vós se tornem livres, independentes, tenham as rédeas dessa sua experiência nas mãos. Ah, seu Marabô, mas vós está sendo muito duro. Mas nós não estamos aqui para poder falar aquilo que vós querem ouvir. Nós estamos aqui para poder falar aquilo que vós precisam ouvir. E estamos aqui para cumprir desígnios da lei e da justiça divina. Então doa quem doer. É melhor vós derramar uma lágrima hoje, mas depois vós conseguir lá fazer essa transição. Certo? Então, o que é necessário para a pessoa poder despertar? É necessário percorrer esse caminho que falamos até aqui. Claro, está bastante resumido, né? Não entramos nos detalhes, mas é tão longo. Não, não é tão longo, tudo está presente aqui agora. É só um estado consciencial. Vós precisam de orientação, precisam de ouvir a verdade. Todos vós estão esperando, né, uma receita de como vós faz para então ter a verdade. Porque é óbvio, nem todos vão ter a possibilidade de receber orientações nossas de uma forma particular, de uma forma direta. Porque o meu médio é só um. Existem também outros, vamos dizer, médiums, mas também são muito poucos para muitas pessoas. Agora, o que te coloca, vai te colocar em condições? Aquilo que vai colocar em condições é vós simplesmente, que seja hoje, que seja o dia que vós tomar atitude, de vós pegar, parar com tudo, parar com terço, parar com rosário, parar com acender vela para Exu, para Oxum, para quem quer que seja, temporariamente. Ah, mas o meu Exu não vai ficar chateado, meu guardião não vai ficar chateado. Que ficar chateado coisa nenhuma, filhos, acordem. Se são entidades de lei, eles sabem exatamente o que vai estar passando. Para eles terem liberdade, eles precisam que vós tomem atitudes, para que vós desamarre, libere, né? Porque eles ficam de mãos e pés amarrados, porque como é que eles vão agir na vida vossa se vós não dá espaço para eles? E dar espaço não é só falar, não, meu guardião, minha guardiã, ou Espírito Santo, alguma coisa, ou a minha vida está entregue. Mas daí vós estão sentados em uma poltrona, esperando que esses guardiões, essas entidades, possam resolver a sua vida, enquanto vós fica esperando sentado nas suas poltronas. Não, vós tem que fazer a sua parte. O espiritual e a espiritualidade, eles só vão agir na sua vida quando aquilo que vós tem como objetivo sai fora do seu alcance. Tudo que está ao seu alcance fazer, não pense que o espiritual e a espiritualidade vai adentrar em meio à situação. Não, é só quando algo está fora realmente do seu alcance. E não é o que vós vai falar, não, eu não consigo. Não, isso é o que vós está falando. Acontece que nós vemos a capacidade de cada um e vemos aquilo que é o entrave de cada um. E o nosso papel como trazer essa luz, é fazer o quê? Fazer com que vós veja essas travas, esses bloqueios que cada um tem devido a essas
programações mentais para que vós consiga então romper, transpassar, ir para outra parte. Então, o que se deve fazer? Feche os seus olhos, pare com tudo, feche com os seus olhos, que seja embaixo de uma árvore, sentado na sua cama, deitado no chão, plantando bananeira se vós quiser, desde que vós esteja à vontade, e fale para o incognoscível, o Criador de todas as coisas. Não vá se relacionar com Yahvé, né? Para esse propósito, não vá se relacionar com Yahvé. Então fale com o incognoscível, com o seu verdadeiro Pai. Fale que vós abre mão de tudo. A única coisa que interessa para vós, que vós autoriza a partir daquele momento, do aqui e agora, vós vai falar, a partir do aqui e agora, a única coisa que eu autorizo adentrar a minha vida seja a verdade perene, a verdade que nasce, que brota daquele que tudo é, do incognoscível, do imensurável, do inominável, do incontível, que é o todo. Que essa verdade esteja em vós, que essa verdade esteja nos seus caminhos, que essa verdade, né, seja a luz que clareia a sua família, que clareia os seus caminhos, que clareia a sua mente, que clareia o seu espírito, que essa verdade, então, venha à tona. Não pense que isso vem do externo, isso está dentro de cada um de vós. Que essa verdade venha à tona. Porque é ela que vai oferecer essa condição a vós, que falamos até agora, de vós se encontrar ali como esse ser nascido de novo, que é o que Jesus falava lá atrás a Nicodemos, certo? Vai doer, porque a verdade quando vir, então toda aquela parte obscura que vós quer manter oculta de tudo e de todos, né, isso vai vir à tona. Mas para vós, não é que vai vir para que outros vejam, não é que vós, isso que vier à tona, o trabalho que vós faz, vós não tem que sair contando, falando, olha, então eu era uma pessoa muito pervertido sexualmente, né? Então eu traía, eu era depravado ou alguma coisa. Não, vós não vai ter que sair contando para o mundo aquilo que é o que vós está fazendo. Isso é uma coisa de vós para com vós mesmo. É o seu caminho. Mas a verdade vai doer, porque vai incomodar, porque vós se achava tão santo, vós se achava tão iluminado, vós se achava tão desperto, vós se achava tão cheio de fé, e vós vai se encontrar meio que sem nada. Mas não se desespere, porque isso é bom. Isso é o que vai marcar, vai ser o divisor de água para vós adentrar essa nova vida. E daí vós não vão ter o tempo como carrasco mais, vós terão o tempo ao seu favor, como um amigo. Então não pense que se vós tem hoje 40, 30 anos de idade, que vós vai ter que viver mais 30 para vós poder conseguir o que vós quer. Não. Para aqueles que trilham o caminho da verdade, o tempo está ao seu favor. Então começamos essa série de orientações e vamos ter mais 3 orientações a respeito desse processo, né, do despertar. Então falamos hoje sobre aquilo que é o início a ser identificado, a ser observado para poder se situar, se encontrar em meio a esse caminho, ou pelo menos a ter ali uma boa noção da onde está aproximadamente. E depois a gente vai então falar ali sobre outros aspectos dessa condição do desperto. Isso é só o início necessário, básico,
para que vós entendam muitos pontos, entendam vários conceitos, estejam atentos e também para que vós comece a tomar atitudes. Mas as atitudes que farão de vós aquilo que talvez vós algum dia, lá ainda quando criança, sonhou. E que está soterrado aí, em meio à sua verdade, em meio à sua centelha divina, em meio a todas as respostas das quais vós busca. Daremos continuidade ali na próxima orientação, sempre agora a respeito dessa condição. Serão mais algumas orientações, mais 3 orientações ligadas a esse processo do despertar. Saravá, para quem é de Saravá.